Como um povo milenar conseguiu sair da pobreza, miséria, perseguição, sofrimento e chegou à riqueza e à prosperidade? Este é o povo judeu e sua rica história hebraica. A história dos judeus é longa e complexa, abrangendo milhares de anos e várias regiões do mundo. Os judeus são um povo com uma história rica e complexa que remonta a mais de 3.000 anos. Sua história é marcada por momentos de grande sucesso, como o período do Reino de Israel e o florescimento da cultura judaica na Idade Média, mas também por períodos de grande perseguição e sofrimento. Historicamente, os judeus são um povo que traz suas origens até a região da Mesopotâmia, onde Abraão, patriarca e também considerado como o pai fundador do povo hebreu, nasceu por volta de 1800 a.C., na Babilônia, atual Iraque. Emigrando para a fértil terra de Canaã, atual Israel, por ordem de seu Deus. Diferente de todas as outras crenças da época, por ser o Deus único e não politeísta como professavam as antigas religiões da antiguidade. Assim começa a história hebraica. Abraão estabeleceu uma aliança com Deus e foi o primeiro a adorar o Deus único e estabelecer uma fé monoteísta, o que mais tarde se tornou a base da religião judaica. Seus descendentes Isaac e Jacó foram líderes importantes do povo judeu. Entretanto, por este povo estar situado em uma terra rica e próspera, chamado Crescente Fértil, devido aos grandes rios e lagos da região rodeada de desertos, os judeus sempre estiveram envoltos em inúmeros conflitos e batalhas sangrentas do período da antiguidade. Após anos de escravidão no Egito, liderados por Moisés, os judeus escaparam para a terra prometida, Canaã, por volta de 1250 a.C. Lá eles estabeleceram um reino sob o rei Davi e construíram um templo em Jerusalém. No século II a.C., os judeus se rebelaram contra o governo seleucida grego e estabeleceram um estado independente liderado pela dinastia dos Macabeus. Todo o Oriente Médio foi o local de inúmeras disputas entre vários impérios históricos colossais, dentre eles o Império Babilônico, o Império Aquemênida, o Império dos Medos, o Império Persa, o Império Macedônico e o Império do Antigo Egito. Uma das primeiras perseguições registradas ocorreu na antiga Babilônia, no século VI a.C. Os judeus foram deportados para a Babilônia como escravos após a destruição do Templo de Jerusalém pelos babilônios. Em 586 a.C., o rei Nabucodonosor da Babilônia invadiu Jerusalém e destruiu o templo, levando muitos judeus cativos para a Babilônia. Após 70 anos, os judeus foram autorizados a retornar a Jerusalém e reconstruir o templo. E sob o jugo de todos esses impérios da antiguidade, envolvido nas disputas territoriais, estava o povo hebreu, que apenas no intervalo dessas ocupações, devido às crises e ao fim desses impérios, os judeus conseguiam se tornar livres, alcançando por breves períodos o estabelecimento como Estado-nação independente ou se tornando vários países, como aconteceu com as 12 tribos de Israel. Depois disso, o Império Persa invade as terras de Canaã, onde estava situado o povo hebreu, e passa a escravizá-los. No entanto, eles foram autorizados a retornar a Jerusalém e reconstruir o templo após a conquista persa da Babilônia em 539 a.C. Contudo, os persas não conseguem resistir à invasão do Império Macedônico, liderado por Alexandre o Grande, passando este a ser o dominador de toda a região do atual Oriente Médio, Egito, Canaã, Grécia, chegando até as regiões da atual Índia. Alexandre o Grande era imperador tolerante com as crenças de povos estrangeiros e dominados, adotando uma cultura sincrética, unindo as crenças da mitologia grega com a mitologia egípcia e até juntando elementos da mitologia indiana. Entretanto, este sincretismo não valia para os judeus, que por adotarem uma crença monoteísta de Deus único, não se vislumbrou um ponto em comum entre ambas as crenças, grega e judaica, ficando os hebreus aleijados e marginalizados na sociedade do Império Macedônico. Já na Antiguidade Clássica, Roma absorve muitos aspectos da cultura da Grécia Antiga, como sua filosofia, que inspira a formação de um conjunto de leis escritas, que será o norte dessa sociedade em formação. E seus deuses locais são equiparados com os deuses gregos, ao mesmo tempo em que invade e domina as terras antes pertencentes ao Império Macedônico, adotando da mesma forma uma cultura sincrética unindo as mitologias e culturas greco-romanas com as de povos conquistados. No entanto, em 63 a.C., Roma conquistou a região de Canaã e quis submeter-os à autoridade romana.
governando a Judéia até a revolta judaica em 66 d.C., que foi brutalmente reprimida pelos romanos. Dessa forma, mais uma vez o povo hebreu, firme em sua crença monoteísta, é visto com indiferença pelos romanos, não possuindo pontos em comum em suas culturas. Entretanto, como os judeus estavam submetidos a Roma e eram povos estrangeiros, eles podiam ter certa autonomia, praticar suas leis e crenças dentro de sua província, desde que pagasse altos impostos ao Império Romano pela tutela de suas fronteiras. Esses altos impostos praticados pelos romanos eram vistos muitas vezes como injustos pelos judeus da época, ao mesmo tempo em que estes nutriam um forte sentimento de rebelião de tempos em tempos contra as autoridades romanas, que por sua vez reagiram com maior repressão com o intuito de provocar medo entre a população e desestimular novas rebeliões tanto entre os judeus quanto entre os povos submetidos à autoridade romana. Os judeus rebelados foram crucificados, decapitados, servidos aos leões do Coliseu, dentre outros castigos desumanos, para humilhar e constranger a todos que não se submetessem a Roma. Nessa época, judeus e cristãos foram punidos da mesma forma, pois ambos eram povos considerados estrangeiros devido à sua fé e vistos como uma ameaça em potencial capaz de perturbar a ordem pública com suas crenças monoteístas. Séculos depois, com os imperadores romanos Teodósio e Constantino, o cristianismo foi aceito entre a população e posteriormente tido como religião oficial respectivamente por estes dois imperadores. Dessa forma, os perseguidos se tornaram os perseguidores, ou seja, os cristãos que até então foram perseguidos pela sua fé da mesma forma que os judeus, agora passam a reprimir o povo hebreu. Constantino instituiu um decreto que oprimia os judeus, sendo esta a lei histórica que descreve o porquê do judaísmo não ter se propagado da mesma forma que o cristianismo pelo Império Romano. Além das perseguições e repressões frequentes no tempo romano, houve invasão a Jerusalém e a destruição do segundo templo em 70 d.C. Desde então, os judeus se dispersaram pelo mundo, diáspora, e se estabeleceram em muitos países, desenvolvendo suas próprias tradições culturais e religiosas. A mudança oficial do nome da província de Judeia para a Palestina, decretado pelo imperador Adriano, teve como intuito apagar da história romana o povo judeu. Com o fim do Império Romano, o mundo ocidental, tal como era conhecido até então, desmorona, e o único pilar de sustentação e continuidade institucional passa a ser a Igreja Cristã, no período da Idade Média. Sem um poder estatal único e forte, pois a Europa Ocidental foi se dividida em muitos feudos devido às invasões germânicas, com extrema descentralização política, a Igreja passa a ser a única instituição que foi o pilar de continuidade da civilização romana para a civilização europeia do medievo. Devido a isso, durante a Idade Média, a Igreja Cristã, dogmatizada por Constantino, passa, igualmente ao que acontecia no Império Romano, a continuar perseguindo os judeus, tidos agora como hereges, por não reconhecerem a figura de Cristo, o Messias encarnado, e pelo povo judeu carregar a suposta culpa de ter crucificado Jesus. Nessa época, devido às perseguições recorrentes das autoridades cristãs sobre os judeus, eles não podiam ter posses ou propriedades, porque se tivessem, perderiam por serem confiscadas. Assim, este povo passa a adquirir joias e outros objetos de valor móveis, pois estes eram mais fáceis de carregar durante a fuga, não se perdendo devido à perseguição. E desse modo, em um momento difícil como era recorrente na Idade Média, de fome, carestia, doenças, pestes e guerras, a população começou a tomar emprestado o dinheiro dos judeus. Entretanto, eles apenas aceitavam emprestar com juros, prática abominável para os cristãos católicos, considerada um pecado, a usura e uma ofensa a Deus. Assim, seria mais motivo para perseguir e incriminar os judeus pela prática pecaminosa na ótica cristã católica, que era normal e corriqueiro entre os hebreus. Portanto, para todos os judeus e cristãos novos, os judeus recém-convertidos ao cristianismo, a mão punitiva da igreja, por meio das autoridades estatais, era pesada. Os cristãos novos eram os primeiros a sofrerem punições, quando aconteciam crises, doenças, intempéries ou fomes, sempre vistos como inimigos dentro da sociedade. Além disso, a Inquisição era o meio pela qual a Igreja Católica encontrou para purificar a sociedade da época, eliminando qualquer elemento não católico, uniformizando a sociedade medieval, e os primeiros a serem eliminados eram os judeus, bruxos e prostitutas.
No entanto, a história dos judeus na Europa medieval é marcada por séculos de perseguição, discriminação e expulsão. A Inquisição Espanhola, que começou em 1478, resultou na expulsão de centenas de milhares de judeus da Espanha. Na Europa Central e no Império Russo, os judeus foram frequentemente acusados de serem responsáveis pela peste negra e muitas vezes foram massacrados em pogroms. Durante a Idade Média, os judeus foram protagonistas em muitas áreas, incluindo na Península Ibérica, onde a cultura judaica e a literatura floresceram sob o domínio muçulmano. Assim, na civilização islâmica de muitos califados e impérios colossais, os judeus, como sendo um dos povos do livro, ou seja, por professarem da fé monoteísta e seguirem o Antigo Testamento, como os islâmicos, geralmente não eram reprimidos ou perseguidos, podiam continuar professando sua fé e adotando seus costumes, com direitos limitados, mas deveriam pagar uma taxa à autoridade islâmica da época ou, se quisessem, poderiam se converter ao Islã. Com a chegada do Império Otomano, cristãos e judeus não eram considerados iguais aos islâmicos, sendo tratados como cidadãos de segunda classe. Testemunhos de não muçulmanos contra muçulmanos não eram tolerados em juízo, sendo os não muçulmanos proibidos de andar a cavalo e portar armas. Suas casas não podiam ser construídas acima das casas de islâmicos. Práticas, as crenças e os ritos religiosos deveriam respeitar as dos islâmicos e os não muçulmanos não podiam se envolver com a política nem com o exército. Porém, organizados politicamente em dhimmi, as sociedades e os povos não muçulmanos se estruturavam em torno da autoridade religiosa, com grande autonomia na tomada de decisões em relação ao seu povo no seu território otomano específico, e os judeus não foram exceção a essa regra, vivendo em grande parte no período otomano em profunda cordialidade e respeito a seus vizinhos islâmicos, dado o grande número de judeus que habitavam o Império Otomano, chegando a impressionante número de 200 mil. Quando as sociedades se transformaram na época do renascimento das reformas protestantes na Europa, pouco a pouco a Igreja Católica foi perdendo espaço público e político para outras religiões dissidentes e para um novo modo de pensar mais racional, mais científico e mais técnico. O Estado começava lentamente a se separar da Igreja de seu pensamento dogmático, surgindo a ideia do Estado laico, essencial para o desenvolvimento econômico das nações, tanto para que o Estado não perseguisse minorias religiosas e que essas fossem livres de qualquer perseguição, assim como o Estado também estaria livre da influência de uma ideologia religiosa que atrapalhava as práticas mercantis e capitalismo nascente. Nessa época, os judeus contribuíram muito para o florescimento maior das artes, ciência, filosofia, matemática, astronomia, física, dentre muitas outras áreas de ciência humana, tanto preservando conhecimentos antigos ocultados pela perseguição da Igreja Católica no período medieval, quanto explorando e descobrindo novos conhecimentos que fizeram a humanidade avançar. Porém, mesmo com as reformas religiosas e o renascimento cultural, com uma cultura e uma sociedade mais abertas, que prezavam pelo racionalismo e o debate de ideias, com a liberdade de opinião e de credo, o forte preconceito antissemita ainda estava presente na cultura ocidental. Na Europa Ocidental, apesar da importante contribuição dos judeus para o desenvolvimento social e econômico da sociedade europeia da época, os judeus foram marginalizados e tratados com indiferença, principalmente em épocas de surgimento de nacionalismos militaristas, com a opinião pública vendo os judeus como apátridas e possíveis traidores, como no caso Dreyfus, na França. A perseguição dos judeus atingiu seu auge durante o Holocausto nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Sob a liderança de Adolf Hitler, os nazistas buscaram exterminar todos os judeus da Europa, resultando na morte de cerca de 6 milhões de judeus. Eles foram perseguidos e discriminados ao longo da história, culminando no Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial, quando 6 milhões de judeus foram mortos pelos nazistas. E depois dos nazistas, na Europa Oriental, consumida pela violência deliberada na Segunda Guerra Mundial, os governos comunistas que tomam o poder na Cortina de Ferro repudiam os judeus em seu território e praticam pogroms, como os de Kielce, para forçar a população hebraica a fugir para países ocidentais ou para o próprio Estado de Israel. Após a criação do Estado de Israel em 1948, muitos judeus em todo o mundo se mudaram para lá, estabelecendo uma nação judaica independente pela primeira vez em mais de 2000 anos. Hoje a história dos judeus continua a evoluir, com desafios e triunfos, tanto em Israel como quanto na diáspora. Hoje os judeus continuam a enfrentar desafios e perseguições em todo o mundo. O antissemitismo está em ascensão em muitos países.
e os judeus são frequentemente alvos de violência e discriminação. Apesar das perseguições históricas e atuais, os judeus são um povo resiliente e determinado a sobreviver e prosperar. Eles continuam a fazer contribuições significativas em muitas áreas, incluindo a tecnologia, ciência, literatura e filosofia. A história dos judeus é uma história de luta, perseverança e esperança que contribuiu em grande medida para o desenvolvimento de toda a humanidade. Se você chegou até aqui, peço humildemente que se inscreva em nosso canal e, se gostou, curta e compartilhe este vídeo para aumentar o nosso engajamento. Muito obrigado!